Fala pessoal, satisfação estar com vocês aqui novamente. Já vou adiantar aqui alguns assuntos que a gente vai falar de hoje. Não poderíamos deixar passar batido esse momento pujante aqui do governo Lula, da nossa querida Suprema Corte, guardiã da Constituição, se lambuzando todinha, chegando a sair na matéria do Economist, e também passar um pouco aqui sobre a indicação do meu amigo Hélio Negão, que eu peço já o seu apoio para o TCU. Pois bem, inicio aqui falando da questão da quebra do sigilo da mulher do Moraes, porque ela ocorreu dentro do bojo da CPI, se não me engano, a CPI do crime organizado. E aí conseguiu-se aprovar a quebra do sigilo. Isso já demonstra uma fraqueza muito grande dentro do governo, tá? Porque o Lula e o Moraes são partes de um mesmo sistema. Então isso já mostra o momento delicado que está o desgoverno Lula, inacreditavelmente eleito, mas o momento em que eles estão atravessando lá dentro do Senado. E o que acontece? Foi feita uma nota técnica para a avaliação desse tipo de coisa. Dar a avaliação para ver se poderia ou não a CPI pedir a quebra do sigilo da mulher do Moraes. Só que vale lembrar o seguinte, na nossa Constituição não tem nenhum dispositivo que trata que a esposa de um ministro precise de uma autorização especial. Então, em última análise, a Vivi Barsi de Moraes ela é uma pessoa igual a todos nós. E aí, mandaram para eu não sei se para a Procuradoria aqui ou para a Consultoria do Senado, e eles fizeram uma nota muito técnica, se é que você me entende, e argumentando que ela, por ser advogada, não poderia ter quebrado o sigilo do seu escritório de advocacia. Só que é engraçado, no mínimo, e é claro, estou sendo aqui irônico, porque quando foram pegar os celulares do advogado do Jair Bolsonaro, inclusive, ele foi apreendido enquanto ele jantava, ou seja, à noite. E a nossa Constituição é bem clara, sobre o cumprimento de mandados que tem que preferencialmente acontecer durante o dia, salvo por óbvio flagrante em delito e assim por diante. Então a OAB, que agora surge como um leão, ou a consultoria do Senado, quando levanta aqui a tradicional jurisprudência, não só da Corte, mas como a praxe do Senado, fazem questão de lembrar que não, ela é uma advogada, então não pode ter o sigilo quebrado, veja só. E quando é com Bolsonaro, eu sei que você também está pensando, o caso lá do pessoal, os advogados que defenderam o Adélio Bispo, mas a gente tem que expor esse tipo de nojeira, porque é esse tipo de nojeira que embasa, por exemplo, a nossa Suprema Corte nas páginas policiais do mundo. Quando eu digo policiais, é por conta disso aqui, de escândalo de corrupção. Saiu aqui na The Economist, Brazil's High Court is caught up in a vast scandal. A gente utilizou ali o tradutor do Safari, ou do Google Chrome, não sei. Saiu ali a tradução. O Tribunal Superior do Brasil está envolvido em um vasto escândalo. Alguns dos juízes mais poderosos do mundo, porque Alexandre de Moraes é o juiz mais poderoso do mundo, o estrangeiro não entende como que ele tem tanto poder assim para mandar ex-presidente para a cadeia, julgando diretamente, originalmente na Suprema Corte, para mandar deputado como Daniel Silveira para a cadeia, para revogar a anistia dada pelo presidente Bolsonaro, para prender em massa 1.500 velhinhas no 8 de outubro, censurar todo mundo. Ninguém entende como que esse sujeito para de pé dentro da corte mais alta do país. Então isso daí vai chancelando o Brasil como uma república de bananas, mas também vai colocando a Suprema Corte no holofote mundial. Antigamente, bem verdade, o local de político fazendo besteira e aparecendo nas páginas policiais era o Congresso Nacional. Mas agora o STF está dominando, como dizem os americanos, by far, por muito, esse protagonismo. E ali a matéria tem uma foto do STF, e embaixo na legenda está lá, defensor da democracia, censor do jornalismo. Então, devido a essa queda de braço toda que está ocorrendo, vocês devem estar acompanhando várias matérias, principalmente da Malu Gaspar, falando com relação ao Banco Master, expondo o contrato muito simples, mais de 130 milhões de reais da mulher do Moraes. Isso tudo acabou vindo aqui para dentro da Economist. E quando a gente fala isso, é porque a The Economist
ela não é uma revista de direita. Ela é uma revista mundial, consumida muito por aquele povo do beautiful people, né? É o comunista de banho, né? O pessoal lá padrão FHC, social-democrata, intelectual, é o cara que está ali envolvido nos prêmios, no prêmio Nobel, né? Ou vai na festa do Oscar, enfim. Essa nata é que consome The Economist. Algumas matérias são até boas, tá? Sendo bem sincero aqui. Mas vem com esse viés mais globalista. E aí você começa a ver, né? Se os globalistas estão dando margem para dar pancada no Moraes, a The Economist, acho que não é nem a primeira vez, o The New York Times já fez, Financial Times, salvo engano, também. Mas se isso daí está ocorrendo, é porque a coisa está ficando ruim para o lado do Moraes. De verdade. Então ele está no momento de fraqueza. Isso é bom, porque quando o Moraes fica fraco, é sinal de que a liberdade ganha. Então, nos momentos de fraqueza do Moraes, por exemplo, na Magnitsky, é quando você viu o perfil do Rodrigo Constantino retornar, quando ele parou de derrubar as contas do Alan dos Santos. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas para dizer que nem de longe ele está no momento onde ele vai conseguir aí, talvez, censurar uma centena de perfis conservadores. Porque vocês sabem, né, existem duas permanentes, duas máximas que são irrefutáveis, né? Uma, o Lula sempre vai falar besteira, e a segunda, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então, muito importante aqui essa matéria The Economist, em que pese ela trazer para nós brasileiros obviedades daquilo que está acontecendo, né? Mas ela joga luz aos fatos. Isso é importante, tá? Mas não foi só isso que aconteceu recentemente. Temos aqui também, cadê a CPMI? A nossa CPMI dando mais uma força para o sistema Moraes lulopetista, se é que a gente pode falar assim. Os deputados, gente, que muitas vezes são criticados, e eu vejo muitas críticas sendo, na verdade, a canalização da indignação e a insatisfação das pessoas. Isso daí é negativo por quê? Porque eles costumam despejar a raiva em cima dos deputados, que são as pessoas que eles conhecem, né, que eles seguem nas redes sociais, que está lá em Brasília. O Congresso, Brasília, tem um tempo muito diferente dos cidadãos comuns, então as coisas acontecem mais lentamente, e aí na impossibilidade de puxar as orelhas corretas, o cara vai lá e pum, dá uma porrada num deputado de direita. Não faça isso, a não ser que você tenha conhecimento e muito propósito naquilo que você vai falar. Porque olha aqui, ó, essa notícia aqui, que eu tenho certeza que você vibrou, é por conta do trabalho desses deputados, né? Deputados e senadores, CPMI. Quando você olha a CPI ela é dentro do Senado ou ela é dentro da Câmara dos Deputados. CPMI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela é Senado mais Câmara dos Deputados. Então aqui nesse fuzuê, nesse rolo, você vai ver senadores e deputados federais. É por isso que ela é uma comissão mista. Mas isso daí não altera os poderes e o funcionamento dela. Uma CPMI ou CPI, ela existe para quê? Para você investigar um fato determinado. É uma atribuição atípica dos legisladores. Por que ela é atípica? Porque a atribuição típica é fazer leis. Tudo aquilo que for diferente de confeccionar leis do processo legislativo vai ser função atípica. Então, no caso aqui de uma CPMI, é como se os parlamentares tivessem, né, são os parlamentares, tendo poderes próprios de juízes, do judiciário. Quando o parlamentar faz uma emenda e manda lá uma reforma de uma delegacia, dinheiro para um hospital, né, fazer, sei lá, uma ponte, asfaltar uma praça, etc. Isso daí é o parlamentar na sua atribuição atípica de poder executivo. Porque não é dele, ao menos não foi assim que a nossa Constituição pensou, a atribuição, a responsabilidade original para destinar dinheiro para as cidades. Mas ocorre. Né? É uma atribuição atípica, assim como aqui a de investigar. Então, quando uma CPMI ocorre, é como se os deputados e senadores botassem uma toga. Então,
A polícia investiga, eles podem mandar aqui ordens para a polícia, eles podem fazer igual os juízes, pedidos de quebra de sigilo, determinar por vezes até prisão, enfim, atitudes próprias de juízes. Nesse caso aqui, a comissão conseguiu aprovar, através do trabalho dos deputados de oposição. Eu vi muito abiaquices ali no meio, eu vi também o senador Rogério Marinho, vi um bando de petistas chorando, porque a CPMI aprovou um requerimento em bloco. E nesse requerimento estão ali diversas pessoas para você quebrar o sigilo bancário. E se você chegar no filho do Lula, eu me arrisco a dizer, você vai conseguir dali puxar um monte de petista. Porque o petista, ele é burro. Ele é um cara que se apoia muito na impunidade, na blindagem que vem das altas cortes do Poder Judiciário, na possibilidade de pressionar a Polícia Federal e calar e barrar determinadas investigações. Então, quando isso acontece, ele vive numa atmosfera em que ele fica confortável. Ele pensa, pô, Lula estava na cadeia. Então, o que ele pensa? Ele pensa, poxa, Lula tá na cadeia. Tiraram ele de lá, elegeram ele presidente daquele jeito que todo mundo acompanhou. Se eu correr junto com o filho do cara, não vai dar problema, né? Deve imaginar assim essa petezada. Então, o pessoal aqui está com medo de tomar um puxão de orelha quando encontrar com o Lula. Fala, pô, cara, dou emenda Pix, dou todos os instrumentos para vocês trabalharem, dou emenda para vocês roubarem lá na cidade de vocês, e aí vocês me agradecem, né? Pai aqui, painho Lulinha, vocês me agradecem, deixando meu filho entrar numa quebra de sigilo que vai expor ele. E vale lembrar, né? Na CPMI do 8 de janeiro, o senador Cajuru fez um requerimento para aprovar a quebra do sigilo do Jair Bolsonaro. Foi, né, quebrado. E ele pediu do período X ao Y. E o COAF respondeu abraçando um período ainda maior, pegando ali, acho que junho ou julho. Por quê? Porque aí englobava as doações PIX que foram feitas para o presidente. E como isso aí chega na CPMI, chega para um monte de gente, alguns deles, com certeza, vaza isso para a imprensa. E aí, isso daí foi feito o quê? Para botar terror em você, que fez doação para o presidente Bolsonaro. Porque você sabe que o Moraes ele é perseguidor. Ele não quer ninguém apoiando o presidente, ele quer o presidente leproso. Então isso tudo daí ocorreu no passado. Eu não estou falando que vai ocorrer aqui agora, né? Eu acredito que não. Mas ainda assim, se for seguida a lei, essa quebra de sigilo ela pode dar uma sequência de outras ações. É por isso que essa petezada aí está descontrolada, né? Tão descontrolada que vale a pena até ver o vídeo em que teve esse quebra-pau no momento da aprovação do requerimento. Eles ficaram tão indignados, vamos ver aqui? O Paulo Pimenta, querido, Antônio da lista do Brecht. Chegou outro grupo para espalhar ali, Rogério Corrêa, esse pequeno de neve faria E aí o Alfredo Gaspar, o seguro de roer, o cascudo como o Curva Lagoas, fazendo ali uma malhação para ocorrer qualquer agressão. Os deputados colocam-se ali entre os petistas desesperados. A pessoa que caiu no chão foi nada. Amarelo por simulação. Se vai ali do lado. O de Melo, o Luiz Lima ali. Isso que eu de São Paulo sempre esqueci o nome dele. Puxa saco do Lula. Beleza. Aí o Gazela. Transmissão deixa. Agora, pessoal, vamos lá. Graças a Deus está conseguindo aprovar esses requerimentos, né? No passado, durante o governo Bolsonaro, a esquerda sempre queria abrir diversas CPIs. Uma delas, inclusive, vocês vão lembrar da Lava Toga. Até hoje ficou dando porrada no Flávio Bolsonaro como se ele fosse o grande responsável pela não abertura.
Eu vou falar para vocês. A CPMI do 8 de janeiro quebrou o sigilo do Jair Bolsonaro. Fez ali, o COAF deu uma resposta, né, aquilo que a gente chama extrapetita, para além do pedido, englobando o período das emendas PIX para poder expor quem fez doação para o presidente Bolsonaro. Vocês acham mesmo que, quando o Bolsonaro era presidente, que o Congresso não era tão à direita assim, como é que seria uma CPI da Lava Toga, que muito provavelmente seria presidida pelo, ou relatoria, né? Seria então presidida ou relatada pelo Randolfo Rodrigues. E outra coisa, se hoje já não vai acontecer, imagina lá no passado. Muita gente nutrindo expectativa de colocar um ministro da STF sentadinho ali no banco dos réus de uma CPMI. Então, isso daí tudo é só para esclarecer como é que a banda toca dentro do Congresso Nacional, tá? Vamos ver o desenrolar disso daqui, porque certamente a petezada vai querer recorrer ao STF para não ter a quebra de sigilo do Lulinha, só que ele não é ministro do STF, ele não é advogado, vai ficar mais difícil de querer justificar isso, e nessa possibilidade, né, do STF barrar a quebra de sigilo do Lulinha, vamos ver qual vai ser a argumentação esdrúxula, quem é que vai botar a cara para fritar, e então, mais pancada neles. É assim que se faz, botando a verdade à frente. Pois bem, falei aqui da questão do Lulinha, falei do Moraes, falei tudo do Moraes? Ah não, faltou essa notícia aqui, ó. COAF informou a Moraes que não houve acesso injustificado aos dados sigilosos de ministros do STF e familiares. Isso aqui é o seguinte, é a Receita Federal comprando uma briga com Alexandre de Moraes. O Moraes mandou colocar tornozeleira, mandou a Polícia Federal na casa de um monte de servidor. Qualquer um que pudesse ter tido acesso aos dados da esposa do Moraes sofreu perseguição em alguma medida, tá? Isso daqui já é bizarro por si só, porque olha só a loucura, cara. O cara tá mandando, tá dando ordem na defesa, tá mandando prender, tá mandando busca e apreensão, tá fazendo escarcéu junto a servidores, sem saber quem é o culpado. Aí você fala, não, mas são procedimentos preventivos, previstos em lei. O cara tá fazendo tudo isso num caso que envolve diretamente a esposa dele. E aí a Receita Federal, que inicialmente, né, teve uma declaração lá de um auditor da Receita de uma instituição chamada Unafisco, alguma coisa assim, em que ele diz que hoje em dia os servidores têm mais medo de investigar alguém ligado à Suprema Corte do que o PCC, e tem razão. Vou continuar daqui, que essa outra câmera está caindo muito. E então, a Receita Federal dobra a aposta, compra a briga e fala, não, vamos embora, porque aqui ninguém fez nada de errado, está tudo dentro de investigação, está tudo quentinho, etc. Não houve acesso ilegal aos dados da esposa do Moraes. E eu vou falar para vocês, eu trabalhei na Polícia Federal. Quando você é policial federal, você tem acesso a vários bancos de dados, né? Senha-Red, CNIS, Infoleg. Normalmente cada um é de um órgão, né? Um é da INSS, outro é da Receita, outro, sei lá, é da Polícia Federal e da Civil. Só que quando você entra, quando você loga nesse sistema, é o seu CPF que fica lá. Então, quando você faz uma busca de um nome, fica lá registrado que o servidor Eduardo Bolsonaro executou essa pesquisa no nome tal ou no CPF tal, né, para investigar essa tal pessoa. Se não tiver uma justificativa, ou seja, se não tiver na minha sala um inquérito, né, da minha carga, uma investigação acontecendo sobre o fulano de tal e eu acesso os dados do fulano de tal, eu não só estou cometendo um crime, como é fácil você identificar isso. É só alguém na central ir lá e dar uma olhada. Não, olha só, o servidor Eduardo realmente consultou isso aqui e esse nome aí fulano de tal não tem ninguém sendo investigado ali no inquérito dele não, ó, tá estranho. Entende? O Moraes achou que pudesse estar acontecendo isso, ou melhor, achou nada. Ele sabe que é tudo acontecendo legalmente, porque ninguém vai ser louco de ir contra o Dom Pedro III, né, de maneira ilegal, e para assustar, e para dar uma prensa, pressionar, intimidar, porque o Moraes é isso, né, é um mafioso com caneta, ele foi para cima da Receita Federal. Cara, são
E são servidores, são pessoas comuns. Olha que quem está falando aqui é alguém de uma família que já foi sacaneado pelo COAF. Acabei de falar, a senador Cajuru pediu uma quebra de sigilo, o COAF deu a mais para o Senado, sabendo que caindo na CPMI, vários teriam acesso àquilo, até que foi vazado para a imprensa quem que fez as doações PIX para o Jair Bolsonaro, para intimidar vocês a não fazerem mais isso. Se você continua fazendo, parabéns, né? Sinal de que você tem coragem, mas há de convir que a repressão ela é eficiente, né, em determinada medida. Então o Moraes aqui teve um dia nada agradável, vamos ver o que ele vai fazer, daqui a pouco ele vai mandar prender mais gente aí da Receita. O Moraes é isso daí. Ele vai cair feio, gente. Eu tenho fé em Deus, ele vai cair feio. Quando ele cair, ele vai perceber que ninguém gosta dele. E que as pessoas que hoje estão do lado dele só estão por puro interesse. Ele só consegue receber palma nesses eventos controlados aí da petezada ou de universidade dominada pela esquerda. O Moraes não tem tranquilidade para ir na rua. Vocês viram o vídeo dele lá em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, que é um local que nem tem muito brasileiro. Como é que estava ele lá? Bonezinho, óculos escuros, ó. Como é que está o filho do Bolsonaro nos aeroportos aqui? Só não está no aeroporto do Brasil porque eu não posso, né? Não sou louco. Mas, ó, cabeça erguida, conversa com um, conversa com outro. Outro dia um argentino, cara, um fazendeiro argentino me abordou no aeroporto. E, enfim, a gente ficou ali batendo um papo bem legal, bem bacana. Por óbvio, né? Votante de Milei. E foi muito bacana esse bate-papo. E você vê só, né? Às vezes até o pessoal de fora, né? A gringalhada, né? Alguns americanos, né? Argentinos, certeza de pessoas de outros países também. Estivemos recentemente no AIPAC. AIPAC é o PEC, né? É o grupo lá de Israel, muito bem organizado. Também falando com um monte de gente de Israel. Enfim, essa é a parte gratificante. E o filho do Lula está onde? Está na Espanha, né? Esse sim, fugiu da justiça, covarde. Porque é o seguinte, eu não posso retornar ao Brasil porque estou sendo perseguido. De maneira legal, ilegal, tudo que esses caras têm na mão, eles jogam contra a gente. Mesmo sabendo que a gente não cometeu crime nenhum. Com o Lulinha é o oposto. Essa galera que corre atrás da gente é a galera que blinda o Lulinha. Mas nem assim ele tem coragem de ficar no Brasil. Por quê? Porque é um fujão. Lulinha, se esse vídeo chegar a você, o filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos. Mas não é por fugir, não. É para escancarar a perseguição contra ele. Porque se eu estivesse fugindo de alguma coisa de errada que eu tivesse feito, os Estados Unidos seria o pior país do mundo para eu estar. Porque aqui o pau que dá em Chico dá em Francisco também. E você, Lulinha? Onde é que você está? Por que você não volta para o Brasil? Tá dando um tempo, né? Ai, ai, ai. Eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar os outros falarem por mim. E já agradecendo aqui ao prefeito Ricardo Nunes, que nessa solenidade aqui, que contou com a presença do Flávio Bolsonaro, eu sei que o Valdemar da Costa Neto foi homenageado na Assembleia Legislativa. Está aqui, mesmo não... Essa fala aqui do prefeito Ricardo Nunes, numa solenidade lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ele fez uma lembrança, né, que eu fiquei muito feliz, né, não só de mim, como também do Jair Bolsonaro. Mas cumprimentar aqui, mesmo não estando neste momento aqui, o Tarcísio que teve que sair, mas eu queria de uma forma simbólica também cumprimentar aqui outras duas pessoas, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que não estão aqui só porque não deixaram estar. Mas do teu trabalho, Valdemar, e do Flávio, e do Rogério Marinho, que tem um papel fundamental ao seu lado, isso pode mudar. As pessoas de bem, que não devem nada, vão poder estar aonde elas quiserem estar. Tá aí. O prefeito Ricardo Nunes, né, ele é uma pessoa que não é, né, considerado aquele direitaço. É um cara mais de centro, é uma pessoa mais ponderada, né, muito polido, muito educado, soube selecionar bem as palavras, mas eu acho que o recado dele é bem claro, né? Ele é uma pessoa que é grata, mesmo tendo a campanha eleitoral, né, que colocou ele na reeleição, ter sido feita da maneira que foi, tendo ocorrido tudo o que aconteceu, mas ainda assim ele em público vem e
expressa, lembra do Jair Bolsonaro, de mim, e nós aqui, né, com certeza somos gratos. Então, publicamente aqui, muito obrigado, prefeito. Gostaria de estar presente aí, apertar sua mão, te dar um abraço, dizer estamos juntos nessa eleição, que a gente sabe que o pior que pode ocorrer é o Lula, é o PT, seguindo forte, porque quem sofre, em última análise, é o povo brasileiro. O governo Lula, ao contrário do governo Bolsonaro, ele retalia todos aqueles que não são de esquerda ou que são contra o governo deles. Isso daí não é servir ao povo, isso é servir a um projeto de poder, ao próprio partido. Então tá aí, muito obrigado, Ricardo Nunes. E eu finalizo aqui com uma dose de humor, porque faltou... O que é isso aqui? Ah, não, isso aqui já foi. Não deixa de ser humor, né? Mas já foi. Com essa questão toda do Lulinha, né? Pegando mal, e com a batata da STF queimando lá na The Economist, eu finalizo aqui com o querido Joaquim Teixeira, que presenteou a gente com esse tweet aqui. O resultado para você? Eu sei que você gosta muito do menino, mas você é o pai! Vamos rever aí. O resultado para você? Eu sei que você gosta muito do menino, mas você é o pai! É que o pessoal já está fazendo humor. Eu acho que o humor é muito válido, né? Dizendo aí que o Lula, devido às lambanças do Lulinha, vai querer evitar, né, se vincular, dizer que é filho dele. Aí tinha gente aqui fazendo até brincadeiras, outras montagens, utilizando muito vídeo com inteligência artificial, fazendo fotos do Bolsonaro segurando o Lulinha no colo como se fosse filho dele. Afinal de contas, a culpa é sempre do Bolsonaro, né? Mas fica aqui esse humor aqui do Joaquim Teixeira, que eu não conheço, espero que não seja acusado de gabinete do ódio, mas muito bom, eu sigo, sugiro vocês seguirem também. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o link, quando chegar para ver, já deixa aquela curtida, como vocês sabem, o algoritmo vai lendo isso, vai entendendo que o vídeo é relevante e vai fazendo a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. E essa é a maneira que vocês têm de contribuir com o humilde trabalho aqui desse ex-deputado federal que segue em exílio, Deus quiser, em seu último ano de exílio aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez fica a pergunta, Lula, o filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos. Se tivesse cometido crime mesmo, os Estados Unidos não seriam, né, complacentes, cúmplices das minhas atitudes terroristas do Brasil. Certamente os Estados Unidos é o último país que qualquer terrorista viria. E o seu filho, Lula, está onde? Por que ele não volta para o Brasil? Ainda com toda a blindagem que você garante a ele. Porque as mesmas pessoas que fazem ilegalidades e abusam do seu poder para vir atrás de mim, da minha família e dos conservadores, são as que querem, né? São os poderosos que blindam você e a sua família, mas nem assim o teu filho tem coragem de estar no Brasil ou de botar a cara a tapa e ir numa CPI ou numa CPMI. Então, Lula, Fujão é o seu filho e aqui, Eduardo Bolsonaro para vocês no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus.